Aí, já está ao vivo? Aí, boa noite. Boa noite, irmãos. Estamos começando aqui mais uma live, aí, um momento de nós adorarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor e falarmos da sua palavra. E eu quero começar lendo uma palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, que vai falar sobre a escada do sonho de Jacó. A escada que ligava a terra ao céu, o céu à terra. E nós vamos, nessa noite, meditar um pouquinho sobre conectados com o alto, que é o tema do nosso mês de março, né? Nós estamos estudando e falando no sábado, agora afastado do templo, mas em comunhão como igreja, nesse momento, aproveitando o Facebook, esses momentos que nós podemos estar juntos através da palavra de Deus. E hoje nós estamos com o pastor Petri e o pastor James. Era para o pastor Marcos estar também, mas deu um probleminha técnico aí e não conseguiu entrar. Mas vamos começando já. Se ele conseguir entrar, ele também vai estar conosco participando nesta noite. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida, né? Uma palavra muito conhecida pela igreja, por todos nós, uma palavra de um sonho, de uma conexão do céu à terra, da terra ao céu. E eu quero passar para o pastor Petri, que vai começar meditando nesta noite, falando para a igreja sobre estar conectados. Nós estamos vivendo em um tempo em que a gente tem que estar mais afastado, mas a conexão com Deus não pode parar. Então, passo a palavra agora para o nosso pastor, meu paizão aí, que vai estar falando. Amém? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade e por todos aqueles que estão ligados nesta noite, nesta live. Em especial, eu quero mandar um abraço para o pastor Fridolino Weber, lá em Vera, no Mato Grosso do Norte, mas a esposa, a irmã Eli. Ele falou para nós que vai estar ligado hoje para assistir esse trabalho. E é uma alegria a gente poder estar conectado com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus. Se a gente olhar para esse sonho que Jacó teve, e o número que seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, em número muito grande, e essa promessa, ela não só atingiu Israel, ela veio se cumprir numa escada chamada Jesus, que ligou a gente, não mais sonhando, dormindo, mas acordados, sonhando com o céu. E é uma palavra que Deus, o próprio Deus, falou: eu sou o Deus de Abraão. Então, nós precisamos nos conectar com esse Deus, com esse Senhor, que ele continua com a escada posta, que foi levantado na cruz e ela atingiu os céus.
E agora Jesus disse que todo aquele que nele crê vai ir para aquele lugar, vai estar no céu. E os anjos de Deus, eles vão estar sempre subindo e descendo, trazendo a bênção para a igreja. Não estamos congregados num só lugar, mas estamos ligados num só lugar. Estamos todos no topo da escada para podermos chegar até onde desejamos. Mas nós precisamos realmente desejar ir para aquele lugar. Porque se nós não desejarmos isso, nós vamos ser sufocados com tantas dificuldades, com essa pandemia, que, na verdade, o inimigo está tomando a ocasião para poder criar pânico até na vida dos cristãos, até na vida daqueles que desejam ir para o céu. Parece que já estão perdendo o tempo de sonhar, estão deixando de sonhar, estão dormindo, mas não tem mais sonhos. E a igreja precisa acordar, ela precisa sonhar acordada na presença de Deus. Ela precisa continuar subindo a escada. Ela não pode deixar se envolver com esses problemas todos que nós estamos atravessando. Mas são problemas que vão passar. Mas a palavra de Deus diz que a palavra dele jamais vai passar. Então a gente precisa continuar subindo e estando sempre com a pedra. Não a pedra que Jacó usou, mas a pedra que se chama a principal da esquina, que é Jesus Cristo. A qual é pedra de tropeço para aqueles que se perdem. Mas para nós é a pedra angular. E eu estou subindo por esta escada. Nós estamos subindo por essa escada, chamado Jesus Cristo, aquele que abriu os céus, aquele que disse, está consumado, e o véu da separação foi rasgado de alto a baixo. Agora eu e você podemos nos conectar diretamente com o Pai. Aleluia! Que coisa boa é isso! Jacó, quando ele teve esse sonho, ele não estava muito bem, porque ele havia traído o seu irmão, ele havia roubado a bênção do seu irmão. Irmão, você precisa, quem sabe, não está muito bem, mas se você ouvir a palavra e se colocar ao topo da escada que se chama hoje Jesus Cristo, você vai começar a sonhar coisas lá do céu. Você vai sentir desejo de ir para o céu. Você vai sentir vontade de subir para o céu. E é isso que a igreja precisa. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. É tempo de nós despertarmos. Pastor André, Pastor James, Pastor Marcos, estamos aguardando a sua presença. Por favor, é muito gostoso estar nesse momento aqui para podermos meditar um pouco na palavra de Deus. Jacó, aleluia, não foi receber a bênção já na hora. Levou muitos anos para ele tomar posse daquela terra onde ele dormiu, para ele tomar posse. Nós não podemos ser imediatistas. Eu quero uma bênção de Deus, mas tem que ser hoje. Não, a bênção de Deus já está com você. Você precisa pedir alguma coisa a Deus que realmente lhe satisfaz, que é a paz na alma, a fé no coração, o amor de Deus no coração, para poder continuar subindo a escada. Porque subir a escada não é fácil. É mais fácil descer a escada. E a descida nunca traz vantagem, só traz derrota. Então vamos continuar subindo. Não, mas eu não mereço. Ninguém merece nada, mas Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu não mereço nada, mas Jesus nos deu vida eterna. Nos deu esperança de um céu. Nos deu esperança que um dia ele virá. E não vai tardar muito. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. Veja, Gênesis está falando de promessa para nós. Nós fazemos parte dessa semente de Abraão. Nós fazemos parte da história bíblica.
porque em Jesus Cristo se cumpriu tudo aquilo que estava profetizado desde o início do mundo. Oh, que coisa boa! Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Depois fala mais. O pastor James também está conosco aí, né? E eu quero que ele fale um pouco, né? É muito interessante essa escada que Jacó teve o sonho num momento difícil da vida dele, né? E que Deus toma o princípio de prover, de providenciar a união novamente, né? A conexão, e que nós possamos continuar conectados com o alto, né? E eu quero passar agora a palavra para o pastor James, né? Que estará falando também, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor, igreja, paz do Senhor, pastor André, pastor Petri, agradeço pela oportunidade Amém. E pelo convite de poder falar um pouquinho junto aqui da palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoar a vida de toda a nossa igreja, de todos os nossos irmãos, né? Em nome de Jesus. Essa palavra é muito linda, né, amados? É uma promessa que aqui existe. E eu quero só continuar um pouquinho naquilo que o pastor André estava lendo. Ali no versículo 15 em diante, ele diz, olha, estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Amém, igreja? É muito lindo, né, esse texto. E essa palavra, quando fala que ele teve sonho com essa escada e anjos que desciam e subiam. E essa escada, essa visão, essa escada nada mais, nada menos é do que Jesus Cristo, é o nosso Salvador. É aquilo que liga nós, o povo aqui na terra, o povo pecador, direto para o céu. Aleluia. E essa palavra, né, amados, que quando diz, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus, né? A gente vê, às vezes, a dificuldade nesses dias, né, de pandemia, estamos aí alguns dias sem culto, amanhã vamos ter o encontro na casa de Deus às 18h, né? O pastor André vai reforçar isso, tenho certeza. Mas a falta que faz o povo de Deus estar reunido, porque aquilo que eu sempre digo, irmãos, está se criando, né, uma igreja fora da igreja, né? E igreja, ela não é igreja fora da igreja. Não existe, a gente sempre fala isso, não existe igreja individual, né, de indivíduos. A igreja, ela é feita de coletivo. A igreja, ela é um corpo, né? E esse corpo com vários membros que andam juntos com o mesmo propósito, o mesmo caminho. Essa é a igreja do Senhor. Então, você que nos ouve, você que está aqui, pensa, não, eu não preciso de igreja, né? Você não precisa, porque você é igreja, você faz parte da igreja. O templo onde nós estamos reunidos, ali é aquele lugar onde é chamada a casa de Deus, né? É ali o lugar onde Deus habita, porque eu e você estamos ali. Eu e você carregamos a presença de Deus. E essa palavra que disse, ele falou assim, ó, esta é a porta dos céus. É na igreja, glória a Deus. É reunido, é o povo estando junto, né? Como diz, primeiro, essa palavra que Deus traz a Jacó, ele fala da sua descendência, ele fala do povo, das pessoas, a descendência dele seria como um pó da terra, né? Então, igreja, para estar conectado, eu quero trazer isso, né, querido? Para nós estarmos conectados, nós não conseguimos estar conectados sozinhos. Nós precisamos, claro, nós precisamos estar, fazer a nossa parte como indivíduo, né, de orar, de buscar, mas a igreja, ela vai para o céu, não vai indivíduos, vai coletivo, nós vamos subir junto para o céu, Jesus vai levar todos nós, né, essa escada que foi colocada aqui nesse sonho, que chama-se Jesus Cristo, que liga a igreja do Senhor até os céus, que diz aqui que é a porta dos céus. Ela está colocada, Jesus está aí, amado.
né? Mas Jesus, ele quer um povo que se une, um povo que está próximo. Mesmo em tempo de pandemia, talvez você não pode dar um abraço, mas um povo que não se esquece da igreja. Um povo que se alegra junto, um povo que chora junto, como nós choramos em alguns momentos nessa semana, perdendo amigos, perdendo pessoas que a gente ama, mas essa porta dos céus, ela está aberta, ela se chama Jesus Cristo, né? Essa escada chama-se Jesus Cristo, né? E ela está aqui, e ela está posta, e quando a gente estiver na presença do Senhor, amado, os anjos de Deus vão subir e descer na glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Então, estar conectados é isso, né? Conectados com Jesus, mas para nós estarmos conectados com Jesus, nós precisamos estar próximos, conectados às pessoas que a gente ama, mesmo estando longe, mas amando, mas desejando, ansiando, tendo essa ansiedade de estar próximo dessas pessoas que a gente ama, né? A gente percebe nesses dias um tempo de esfriamento, e isso não pode acontecer, porque é isso que Satanás está tentando nesses dias, tentar deixar as pessoas com o coração individualista, com um coração que talvez, já tenha ouvido falar de tanta morte que uma morte a mais, uma morte a menos, não, né? Todas as vidas, todas as pessoas são importantes para Jesus, e tomara a Deus que todos tenham oportunidade de poder ter acesso a essa escada que nos leva para o alto, que nos leva para os céus, que é Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É muito interessante ver que Deus partiu de Deus o princípio, a ideia de trazer de volta nós, os homens, pecadores, falhos, de volta à conexão com Ele, né? O homem perdeu essa conexão com Deus lá no Jardim do Éden, quando ele pecou, quando ele falhou, o homem perdeu a conexão com Deus. O homem perdeu a oportunidade de estar no jardim, estar com Deus, estar junto, desfrutar da presença. E o princípio parte de Deus, de resgatar o homem, de trazer o homem de volta, começando a revelação de uma promessa no sonho de Jacó, na promessa que foi feita a Abraão, no livramento de Noé. Todas essas promessas, todos esses acontecimentos apontam para alguém chamado Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o resgate, que é a atração principal, que atrai de volta o homem para essa conexão com Deus. Então, se a gente ler a Bíblia toda, a gente vai ver sempre Deus tentando trazer o homem de volta, puxar o homem de volta para si, resgatar essa conexão, essa conectividade, essa relação que o homem tinha no Jardim do Éden. O homem estava todo dia junto com Deus. Deus vinha e falava com o homem, mas o pecado fez com que o homem perdesse isso. Perdeu essa conexão, mas Deus, na sua misericórdia, desde o princípio, a partir do momento que o homem pecou, Deus está tentando trazer o homem de volta, até que isso se cumpre na cruz do Calvário, onde nós temos agora livre acesso ao trono da graça, o lugar onde nós podemos falar com Deus, estar conectados com Ele, adorando a Ele. Eu acho muito interessante que o pastor James falou da igreja, o pastor Petri falou também do fato da igreja e da cruz de Cristo. Tudo isso é o que conecta nós a Cristo. A igreja é totalmente dependente da cruz. Não existe igreja sem a cruz, não existe adoração sem a cruz, não existe vida cristã sem a cruz. E não existe vida cristã sem comunidade, sem comunhão, sem unidade. Porque se Jesus quisesse estabelecer uma igreja com um indivíduo, ele não teria chamado 12 discípulos. Então, a primeira igreja, ela teve 12 discípulos, 12 pessoas atraídas por Jesus, e começou com mais do que um. Então, o princípio da igreja, de igreja conectada com Deus, é a igreja que vive em comunidade. E é difícil para a gente que está acostumado a viver em comunidade, viver junto, perto, orando, buscando a Deus, adorando a Deus, viver afastado. É difícil para a gente, é uma coisa ruim o cristão. E na maioria das vezes a gente fica pensando, se muitas das vezes a gente busca Deus, lê a palavra de Deus, é difícil se manter conectado. Eu fico pensando naquelas pessoas que às vezes dependem só do culto.
Então, a pandemia, acredito que veio nos chamar de volta para um relacionamento também individual com Deus. Um relacionamento de indivíduos com Deus. Bom, comunidade, importante, necessário, foi instituído por Deus. Mas o indivíduo também tem que entender que depende dele, a busca pela presença de Deus, a sua vida diária com Deus, a adoração em comunidade é uma adoração que nós fazemos uma continuidade daquilo que nós temos no nosso lar, na nossa casa. Então, adorar a Deus como igreja é adorar, trazer a sua adoração que você tem no seu lar, na sua casa, com a sua família, para o templo aonde nós adoramos no coletivo, juntos. E eu acho muito interessante quando penso em conectados com o alto, conectados com Deus, eu me lembro a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ilustra um pouco aquilo que Deus quer e que muitas vezes Deus não tem. Por exemplo, o filho mais novo, ele pediu sua parte da herança. E o pai deu a parte da herança e ele pegou a sua herança e foi embora, com a terra longe. Ele se desconectou com o pai. O filho, muitas das vezes, se desconecta com o pai a partir do momento que ele pede a sua herança. A conexão já não existia mais. Ele pediu herança, por quê? Porque a herança é mais importante do que o relacionamento. Então, é triste nós pensarmos por esse lado, que nós, muitas vezes, como igreja, estamos pedindo herança e olhamos para a herança como algo mais importante que o relacionamento. Mas o relacionamento com o pai é o mais importante. E o filho mais novo vai embora. E o filho mais velho fica em casa. E o filho mais velho está em casa e, porque está em casa, acha que está conectado com o pai. Mas ele nota que ele não está conectado com o pai quando o filho mais novo volta. E ele expressa a sua tristeza, a sua agonia, a sua ira, porque o pai recebeu o filho mais novo que voltou a conectar-se com o pai. E ele começa a reclamar do fato de o pai ter valorizado a volta do filho e achar que ele não estava sendo valorizado. Então, um pegou a sua parte e foi embora. O outro estava dentro, mas não estava conectado também. Então, nós, como igreja hoje, que estamos em casa, que estamos no nosso lar, precisamos entender que só o fato de estarmos na casa do Pai não demonstra, ou pode ser que nós não estejamos conectados de fato com o Pai. Então, nós vivemos em um mundo de pródigos, de pessoas que desperdiçam. Pródigo é aquele que desperdiça. Um desperdiçou o dinheiro, a herança, e o outro desperdiçou a presença, não aproveitava da presença do pai que estava ali na mesma casa que ele. Ele estava trabalhando para o pai, mas não estava conectado com o pai. O seu relacionamento se baseava no serviço. Outra coisa importante que nós precisamos entender, nós precisamos trabalhar para Deus, mas o mais importante é trabalhar com Deus. Eu lembro que o pastor Elodir pregou uma vez no trabalho dos jovens, e eu nunca mais esqueci que o mais importante é nós trabalharmos com Deus. Então, a nossa vida tem que ser conectada com Deus, como igreja, como comunidade, como indivíduos, no modo geral. E eu quero passar para o pastor Petri, se ele tem mais alguma coisa para falar, baseado nisso que nós já temos ouvido, né? E é muito bom ouvir ele falando. É importante essa trajetória de Jacó, que é o que nós estamos passando. Por exemplo, Jacó só viu que Deus estava naquele lugar quando ele acordou. E a igreja precisa acordar para ver a presença de Deus, porque sem a presença de Deus, nós não vamos chegar ao alvo que desejamos. Então, na verdade, Jacó, quando ele acordou, ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Às vezes nós estamos na igreja e não fazemos parte dela. Às vezes nós vamos à igreja e não somos a igreja. E Jacó está mostrando isso, que era daquele jeito que Jacó estava. Então ele precisou adormecer para que Deus pudesse falar com ele. E aí, depois que ele acordou, depois que ele despertou do sono, ele saiu com a bênção de Deus.
ele consagrou aquele lugar, ele colocou aquela pedra como coluna do templo e ungiu com azeite. Veja bem, então nós precisamos acordar para a realidade da igreja. A igreja precisa acordar que tem muito a ser feito. Quem sabe a igreja precisa realizar um grande casamento com vidas que ainda não fazem parte desta igreja que vai morar no céu, cujo noivo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aquele que apareceu a Jacó e falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Agora, depois você vai ver a história falando sempre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de teus pais. Então, vamos acreditar nisso. Nós precisamos despertar, e quando despertamos, a presença de Deus é real na nossa vida. A presença do Senhor é forte na nossa vida e faz com que nós sentimos paixão e saudade de estarmos perto dele. Olharmos para o espelho da vida, olharmos para a história de toda a trajetória dos filhos de Israel. Quantas histórias lindas, mas quantas tragédias também, como nós aprendemos aí no livro de Josué, quantas tragédias aconteceram por não estar despertado, por não estar olhando firmemente para o Senhor. Que as coisas estão muito boas para a igreja. Eu disse para o irmão lá do Mato Grosso hoje, eu disse, nós estamos vivendo a igreja Laodiceia. Se vai na igreja, tem 100, 200 carros, bom. Ele disse, é verdade. Temos muitas coisas. E às vezes nos falta o essencial. Às vezes nós estamos acordados para as coisas que perecem e para as coisas eternas nós estamos dormindo. E nós precisamos acordar. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração. Eu preciso despertar para a verdade. Porque Deus se faz presente na igreja. Essa é a casa de Deus. Quando ele ungiu, ele disse, essa aqui agora, esse é o lugar Betel, chamado o nome de Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E foi mudado. Então vamos mudar a história do país, vamos mudar a história do mundo, vamos acreditar nas orações, vamos se colocar na presença de Deus, como Jacó saiu com a bênção de Deus. Quando você vê a história de Jacó, o seu sogro queria lograr ele, mas não era possível, porque Jacó ali acordou com a presença de Deus. Ele disse, Deus está neste lugar e eu não o sabia. Mas quando ele acordou, ele disse, Deus está neste lugar. E consagrou a Deus uma pedra. Vamos consagrar nossa vida a Deus. Vamos ser uma pedra ambulante que realmente leva a mensagem que salva, que transforma, que liberta e que traz esperança. É isso que a igreja Ágape sonha. A igreja Ágape não é diferente das outras igrejas. Mas nós sonhamos em levar um povo para o céu. E a igreja precisa se esforçar para isso. Todos os nossos irmãos, de longe, de perto, aonde estiver, se você estiver dormindo, por favor, dorme, mas acorde e veja que Deus ainda é com você. Deus é com a igreja, Deus é com o seu povo. Amém, Jesus? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Glória a Deus. Pastor James, quer concluir? Amém, amém. Quero sim. O apóstolo Paulo, ele diz aquela palavra que nós conhecemos muito lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que complementa tudo isso que a gente falou. Foi muito bem falado, a visão do pastor Petri também aqui, que Jacó estava no lugar, mas ele não percebeu. E a gente precisa entender, amado, como está a nossa conexão com Deus, né? Com o alto. É tão ruim quando, falando, né, a gente, hoje em dia, conexão e glória a Deus que existe a internet, que hoje a gente pode estar, mesmo estando distante, a gente acaba ficando próximo, né? Eu lembro quando um dos meus desejos de criança é quando eu lembro que o meu pai viajava muito, e aí para ele ligar para a gente, ele tinha que ir até um orelhão, colocar um monte de fichinha lá, ligava, e às vezes fazia uma ligação, e um monte de ficha, e eu ficava pensando assim,
Será que um dia nós vamos conseguir fazer uma ligação onde eu vou conseguir ver a pessoa que está falando comigo, né? E graças a essa conectividade que existe hoje, o mundo está, todo mundo, mesmo estando distante, está próximo. Creio que Deus também proveu isso tudo para que a gente pudesse, né, não deixasse esse amor esfriar. Imagina como seria se a gente estando longe, não podendo estar na igreja e não poder assistir um culto, não poder falar com o irmão, não poder ver um irmão. Que coisa maravilhosa. E quão ruim também é quando você está com aquela conexão ruim que você quer falar e o negócio trava e não vai. E às vezes é assim também a nossa vida, a nossa conexão acaba travando, a nossa conexão acaba não indo. Mas como que eu sei de como está, né, a minha conexão? E Paulo, ele diz, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo aqui, ele entende, né, amado, que aquele ato de Jesus, não existe evangelho sem a cruz, como foi dito pelo pastor André, aquele ato na cruz não foi um ato simples, foi uma coisa, não, mas foi algo que mudou a vida de todos nós. E Paulo, ele entendeu, agora eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porque o nosso desejo, muitas vezes, amado, como Paulo mesmo, esse mesmo Paulo que escreveu aos Gálatas, ele diz assim, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. E existe, né, o pecado que habita no ser humano, que está querendo a cada dia. O pecado, vamos ilustrar aqui como aquele negócio que atrapalha a nossa conexão, que deixa a nossa conexão lenta, que deixa a nossa conexão travando, que muitas vezes nos impede de fazer a bem, né? Mas a gente está conectado, amado. E a nossa vida, ela precisa andar conforme a vontade, conforme o desejo do Senhor, né? E o próprio Jesus, ele disse lá em João, no capítulo 14, é uma palavra que eu gosto muito, né? E como eu sei se eu estou, se a minha conectividade com Deus está legal, né? João 14, versículo 15, diz assim, ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Né? Amém, Jesus. Então, Glória eu amo a Jesus. Então, como que eu sei se eu amo Jesus? Eu obedeço aquilo que ele pede? Aquilo que ele me tem é um mandamento, é uma ordenança, não é eu estou lhe pedindo. Né? O pastor André, ele pediu, vocês podem participar, vão participar? Amém, pastor André, mas Deus, ele não está pedindo. Ele está falando assim, se vocês me amam, vocês vão obedecer aquilo que eu estou mandando vocês fazer, né? Então, às vezes, a gente tem esse desejo, faz, né, amado? Aquele mal que o apóstolo Paulo falava, esse mal que eu não quero, eu faço. Mas quando a gente obedece a Deus, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E ele vai nos lembrar a cada dia. Ele vai lembrar cada pecado que a gente comete. Ele vai falar, filho, não é assim. Filho, não é por aí. Filho, não é legal. Né? A ponto disso não se tornar uma iniquidade, ou seja, o pecado se tornar algo natural na nossa vida. Mas não vai acontecer isso na tua vida, porque o Espírito Santo, ele nos alerta a cada dia em nome de Jesus. E essa conexão, ela não vai ser interrompida, nem o mal, né? Nada vai nos separar desse amor de Cristo, que um dia se entregou a sua vida para que a gente pudesse ter, sim, uma vida de Deus, uma vida de sentir-se crucificado com Jesus naquela cruz. Né? E assim ele vai viver, vai fazer morada dentro de nós e nenhuma conexão vai ser interrompida. No nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós já estamos encerrando, né? Glória a Deus por sua vida, por você que está assistindo, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Nós queremos orar também, eu quero depois pedir para o pastor Petri fazer uma oração, encerrando, abençoando a sua vida, abençoando a vida daqueles que têm perdido seus entes queridos,
pessoas que estão internadas, pessoas que estão passando por dificuldade, que Deus possa abençoar essas vidas, e que você também, como igreja, possa estender a mão a alguém, possa abençoar a vida de alguém, possa interceder por alguém, porque nós também estamos conectados com o alto e podemos ser essa conexão de vidas com o alto também. Nós podemos ser isso em nome de Jesus. E amanhã, às 18 horas, nós vamos ter um culto presencial, mas eu peço para vocês, irmãos, se cuidem, vão de máscara, não esqueçam suas máscaras, vai ser com 30% da capacidade da igreja, mas não perca, amanhã nós vamos cear junto com os irmãos. Em nome de Jesus, vai ser uma bênção poder nos reencontrarmos com todos os cuidados necessários, mas nós vamos adorar ao Senhor. Levar a nossa adoração de igreja em casa para a comunidade, para nós adorarmos juntos e exaltar o nome do Senhor. Então, quero pedir para o pastor, agradecer o pastor James, agradecer o pastor Petri, pastor Marcos, que tentou, mas não deu certo. Na próxima nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor vai estar fazendo essa oração final agora, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu creio que você vai se levantar agora, como Jacó se levantou pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Faça isso, meu amado irmão, em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar pela oportunidade que nós estivemos de estarmos aqui falando da tua palavra e aprendendo com ela. Meu Deus, todas as pessoas que estão ligadas e que ouviram esta palavra, que o Senhor possa trabalhar no coração, na mente de cada uma delas, Senhor, trazendo à luz a tua palavra, para que a pessoa seja verdadeiramente casa de Deus, um templo do Espírito Santo, e que a tua presença seja forte na vida de todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que perderam, o pastor Leucir, que o Senhor recolheu a sua família, os seus familiares, conforta, Senhor, consola, abençoa. Nossos irmãos amigos ali de Guaíra também, o irmão Antônio, que o Senhor recolheu, abençoe a sua família e todos aqueles que precisam de um milagre. Entra em ação, Pai. Glorifica o teu nome, cura, liberta, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E nós cremos nesta palavra, Senhor. Se pedirmos alguma coisa, crendo, nós receberemos, segundo a tua vontade. E eu sei que a tua vontade, Senhor, é que o teu nome seja glorificado através do milagre, da cura, da salvação, da libertação. Por isso, Pai, nós abençoamos a todos. Pastor Marcos, sua igreja, o povo de São Miguel, meu Deus, por onde essa palavra for atingir o coração da pessoa, seja para edificação, para despertarmos para a vida e podermos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Nós abençoamos a todos. Meu Deus, também quero orar pelo Leucir, aquele jovem que sofreu um acidente. Quero abençoar a vida dele. Quero determinar que o Senhor venha curá-lo, venha salvar a sua vida. Não só dele, mas de toda a sua família. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. O culto de amanhã à noite. Os irmãos que vão se reunir ali. Seja para glória e louvor e honra ao teu santo e bendito nome. Pastor André, pastor James, pastor Marcos e todos os pastores, meu Deus, que estão em iminência, glorifica o teu nome da vitória, para que a tua palavra, meu Deus, não fique engavetada em nossos corações, mas que possamos colocar para fora aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus eu oro, para louvor do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar. Um abraço para todo mundo. Glória a Deus. Fiquem na paz. Glória a